As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora a primeira edição de Onde Para o Caso. Todas as semanas, às quintas-feiras, vamos fazer um ponto de situação em relação a polémicas que há um ano marcaram as notícias, mas que entretanto caíram no esquecimento. Contamos semanalmente com a Diana Rosa e com o João Gama, que vão investigar as histórias que vão passar por esta rúbrica. Semanalmente teremos também um convidado que vai ajudar-nos a compreender as situações aqui tratadas. E hoje, para este primeiro episódio, temos connosco a Diana Rosa. Boa tarde, Diana. Boa tarde. Vais trazer-nos os desenvolvimentos do caso da polémica que envolve o ator Nuno Lopes, protagonista de várias longas-metragens portuguesas, ganhou maior projeção internacional com a participação na série White Lines. Há um ano soube-se que foi acusado de violação por uma guionista, uma situação que remonta à noite em que se conheceram, foi em 2006. E antes de revelarmos os últimos desenvolvimentos sobre o caso, vamos recuperar um momento em que demos a notícia aqui na Rádio Observador, no dia 21 de novembro de 2023, era meio-dia em ponto. O ator português Nuno Lopes está a ser acusado de drogar e violar uma guionista norte-americana em 2006. Estamos a falar da guionista A.M. Lucas. Avançou com um processo judicial contra Nuno Lopes. Aconteceu esta segunda-feira. Isto, de acordo com o documento, que é também citado pelo tabloide britânico Daily Mail, no qual acusa o ator português. Lucas refere, no processo entregue ao Tribunal Federal de Brooklyn, que o caso remonta a 2006, na altura em que se conheceram. Explica neste documento que os dois cruzaram-se pela primeira vez no Festival de Cinema de Tribeca e que, durante a noite, perdeu a consciência. Foi este momento em que estalou a polémica há sensivelmente um ano. Diana, recorda-nos os contornos deste caso. Nuno Lopes e A.M. Lucas conheceram-se numa festa do Festival Tribeca, em Manhattan. A.M. Lucas tinha 24 anos, Nuno Lopes tinha 27. No texto da caixa é relatado que durante a festa A.M. Lucas bebeu um cocktail, alguns copos de vinho. Pouco tempo depois começou a sentir o corpo estranhamente pesado e acabou por terminar a noite no apartamento do ator, onde diz que mantiveram relações sexuais não consentidas. No dia seguinte, ela diz que foi trabalhar, mas que era incapaz de se lembrar da noite anterior. No entanto, nesse mesmo dia, a argumentista diz que foi ao hospital para ser avaliada por suspeitas de violação e ligou a Nuno Lopes já no hospital, questionando se tinham tido relações sem contracepção. A resposta foi afirmativa. Dias depois, os dois voltaram a encontrar-se, a pedido da A.M. Lucas, num café. Nuno Lopes terá voltado a confirmar que os dois se envolveram sexualmente, mas negou que tenha havido violação. E desde esse dia até a entrada do processo em tribunal passaram 17 anos. Sim, o processo arrancou no Tribunal de Nova Iorque em novembro do ano passado. Trata-se de um processo civil, ou seja, consiste apenas num pedido de indemnização por danos causados. Este não é um processo penal. A A.M. Lucas diz que durante vários anos sofreu de problemas de saúde mental, à conta da alegada violação, chegou a ser diagnosticada com bipolaridade, quer ser compensada, no entanto, ainda não foi estabelecida uma quantia. Mas na altura, Diana, falou-se numa tentativa de acordo proposto pela vítima para que o processo não seguisse para tribunal. Uma hipótese de manter o caso em silêncio foi isso que confirmou ao Observador Ruth Seródio, advogada de Nuno Lopes em Portugal, garantiu que a suposta vítima tentou obter dinheiro para não fazer queixa. Também ao Observador, a defesa de A.M. Lucas negou essas acusações, diz que nunca propôs qualquer tipo de acordo monetário antes de entrar com o processo em tribunal. Há aqui, no entanto, Diana, alguns detalhes que mesmo os advogados de A.M. Lucas não quiseram adiantar ao Observador. Há pelo menos 3 pontos importantes que ainda estão por esclarecer. Primeiro, a defesa da A.M. Lucas garante que a guionista foi ao hospital no dia seguinte fazer exames, mas nunca quis revelar qual foi o resultado. Segundo, porque é que a A.M. Lucas decidiu avançar com o processo em tribunal 3 dias antes da data limite, a prescrição. E terceiro, há uma queixa que supostamente foi feita à polícia, à New York PD, mas não há registro.
E, entretanto, Diana, tu fizeste uma pesquisa aprofundada sobre os desenvolvimentos deste caso. O que é que podes adiantar? A justiça norte-americana funciona de forma um pouco diferente da portuguesa e neste tipo de processos são os advogados que tentam reunir aqui provas para demonstrar uma acusação ou uma defesa. Tivemos acesso à documentação oficial do Tribunal de Nova Iorque. Já foram agendadas pelo menos 2 sessões, foram adiadas nos primeiros meses de processo por várias razões. Primeiro porque os advogados não conseguiam localizar Nuno Lopes para que ele fosse notificado formalmente em Portugal. A defesa de A.M. Lucas teve de recorrer à Convenção de Haia. Passaram mais de 2 meses até à morada de Nuno Lopes ser confirmada aos advogados de Lucas. Houve a documentação que teve de ser traduzida para português, o que demorou ainda mais tempo, e só em junho é que o ator foi oficialmente notificado sobre o processo. A partir daí houve mais desenvolvimentos. Foi pedida em nome do ator uma conferência para 2 de agosto entre os advogados, o que acabou mesmo por acontecer, e daí surge uma resposta por escrito de Nuno Lopes sobre as acusações de que é alvo. Ou seja, no fundo foi a primeira vez que Nuno Lopes respondeu perante a Justiça neste processo e quais foram essas respostas? Volta a negar acusações de violação ou uso de drogas, admite que sim, conheceu a guionista na tal festa, que tiveram relações sexuais, mas consentidas, e diz também que chamou um táxi, de facto, a A.M. Lucas, na manhã seguinte, pagou pelo táxi, deu-lhe um cartão com o número de telefone, admite ainda que recebeu uma chamada dela nesse mesmo dia a dizer que estava no hospital e confirma que no dia 1 de maio desse mesmo ano recebeu uma chamada de A.M. Lucas para se encontrarem pessoalmente. Recusa, no entanto, que a guionista tenha direito a qualquer indenização. E por falar em indenização, esse valor já tinha sido apontado pela acusação? Não, e aliás esse é um ponto referido na resposta de Nuno Lopes, é que não foi definido sequer qualquer valor. Reclama ainda que a queixa não tem efeito porque não foram demonstrados quaisquer danos sofridos, além de invocar a prescrição. Neste dia 2 de agosto, a defesa de Nuno Lopes pede que a queixa seja considerada nula na totalidade para que o juiz interceda a favor do réu e contra a autora da queixa, incluindo o pagamento das despesas decorrentes do processo. 10 dias depois, nova carta. Nuno Lopes pede para ser julgado por um tribunal de júri. E, entretanto, os advogados de A.M. Lucas têm tentado fazer prova do que aconteceu naquela noite, em 2006? Tem havido trocas de informação. Nuno Lopes tentou recolher registros de comunicações que tenha feito na altura. Por sua vez, a A.M. Lucas procurou obter registros médicos, mas não tem sido fácil consegui-los. Foram apresentadas 1.500 páginas com informação de tratamentos relacionados com saúde mental numa clínica em Nova Iorque. Outras clínicas mencionadas pela alegada vítima já fecharam e outras dizem que já não têm registro. Ainda um detalhe que me chamou a atenção: um dos serviços de saúde onde a guionista diz que foi tratada, primeiro recusou-se a entregar o boletim clínico, depois acabou por dizer que os registros tinham sido destruídos por uma inundação na cave das instalações. Do lado de Nuno Lopes, a defesa indica que há 9 pessoas que o ator considera que possam ser relevantes para depor neste caso. Uma delas vive na Noruega. Ainda em outubro, a A.M. Lucas identificou quase 200 potenciais testemunhas. Não sabemos ainda quem poderão ser estas pessoas. A data limite de entrega de provas é no dia 9 de dezembro, deve ser analisada por peritos até abril do próximo ano. Estava também marcada uma conferência entre as duas partes no dia 1 deste mês. De acordo com o documento a que tivemos acesso, Nuno Lopes opôs-se. Aguarda-se ainda por resposta da Polícia de Nova Iorque, onde a A.M. Lucas terá apresentado então a queixa à data dos factos. Certo é que o processo entregue à juíza Nina Morrison parece longe de estar encerrado. E para nos ajudar a perceber melhor como é que decorrem este tipo de processos, principalmente nos Estados Unidos, temos connosco Ana Cavalieri, advogada, especialista também em direitos humanos e das mulheres, viveu em Nova Iorque. Boa tarde, bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar cá. Nuno Lopes pediu em agosto a constituição de um tribunal de júri em Portugal. Uma vez feito esse pedido, já não pode ser retirado. Como é que funciona nos Estados Unidos? É da mesma maneira ou não? E este caso está mesmo destinado a ser julgado dessa forma? Eu penso que neste momento está destinado a ser julgado dessa forma, até porque Nuno Lopes tem interesse, dado as características e os pormenores do caso, mas é possível nos Estados Unidos, ou pelo menos no estado de Nova Iorque, voltar atrás nesse pedido, mas em determinados timings, pelo que não é assim tão definitivo
como seria no sistema jurídico português, mas há timings que serão observados. Não é a qualquer altura no processo, não é antes do júri já ter saído para fazer a deliberação, que afinal não quer. Mas estavas a falar que isto convém a Nuno Lopes, porquê? Porquê é que ele escolhe esta via? Tem mais hipóteses? É mais difícil uma condenação unânime, é isso? Há aqui grandes diferenças no processo civil e no processo criminal. Por exemplo, no processo criminal há 12 jurados e é preciso unanimidade. Basta uma pessoa não determinar a culpa ou a responsabilidade criminal do réu para o réu conseguir não ser condenado. No processo civil é um pouco diferente, são 6 jurados, é preciso haver apenas aquilo que nos Estados Unidos se chama uma supermajority, uma supermaioria, 5 jurados basta para condenar o réu, mas significa que daquelas 6 pessoas basta convencer 2 para conseguir não ser condenado. E isso muitas vezes nos casos mais sensíveis, mais difíceis ao nível probatório, pode ser algo que beneficia o réu, porque nós sabemos que o ónus de provar que dano aconteceu continua a ser da autora. Sim, da autora. Mas, Ana, em relação ao ónus da prova, ele é tão preponderante num processo criminal como num processo civil? Isso também é uma grande diferença, é menos exigente. Num processo civil, em vez de se ter de provar beyond a reasonable doubt, ou seja, para além de qualquer dúvida, no fundo os jurados precisam ter quase certeza que houve um crime. Num processo civil é apenas a preponderância probatória, preponderance of evidence, o que significa que os jurados precisam de apenas estar convencidos que há mais probabilidades que houve o dano do que não. E em que fase é que poderá estar este processo, Ana? Poderá estar já numa fase de pré-julgamento, podemos dizer isso? É uma fase de pré-julgamento, chama-se discovery, não temos uma correspondência ao processo português, porque em Portugal existe um pouco a noção que toda a parte probatória e de recolha de documentos e de depoimentos faz-se em pleno processo. Em julgamento isto ainda é uma fase que nos Estados Unidos eles têm uma outra perspectiva, que é todas as partes, antes do julgamento começar, devem estar munidas do máximo de informação possível, até para as próprias partes conseguirem avaliar se vale a pena ir a julgamento ou se vale mais a pena tentar um acordo extrajudicial. E, portanto, existe aqui um período de tempo que foi agora estendido, neste caso, até fevereiro de 2025, em que as partes podem solicitar à outra, muitas vezes através de subpoenas, que são, no fundo, solicitações oficiais, intimações, em que as partes têm mesmo de, exceto se protestarem, se recorrerem dessas e pedirem ao juiz para não ter de dar essa informação. Ambas as partes têm de produzir documentos, nomeadamente a Nuno Lopes vai interessar saber o que é que a NYPD investigou contemporaneamente, porque a autora alega que houve uma investigação, que ela foi à polícia, e isso, então, não tendo havido uma investigação que tenha, no fundo, resultado numa acusação formal num processo criminal, porque isto é um crime, acima de tudo nós estamos aqui a discutir um crime, por isso nós estamos neste momento a falar de um processo cível e isso já por si, Nuno Lopes pode, no fundo, ir pela avenida de porque é que não há uma queixa formal por o Ministério Público equivalente, não é? O DA de Nova Iorque, se isto aqui está baseado num crime. Mas neste momento é interessante saber que tanto o hospital, o kit de violação ainda não os resultados não foram ainda comunicados ao réu e ele precisa disso também para se defender e também não sabemos ainda o que é que a NYPD averiguou sobre este caso. Quando falas nesta fase de pré-julgamento, é aí que a vítima ou o réu possam tentar resolver o caso? É mais uma fase em que pode, depois de todos a informação, nomeadamente, eu não sei se vocês veem séries americanas, mas há aqueles... Claro, quem não vê. Há aqueles momentos que, por exemplo, em sociedades de advogados, a autora ou o réu vão lá prestar depoimentos à frente de uma câmara com os advogados presentes, isso também para ver que tipo de prova testemunhal é que existe, outras testemunhas também são solicitadas a comparecer, e no
final as partes têm um pouco mais ideia da viabilidade e da força que cada parte tem, e pode haver uma parte que diz, ok, vamos tentar resolver isto num acordo extrajudicial, sendo certo que, ao que parece, a autora já tentou essa via. E quais é que são os critérios a ter em conta para definir o valor da indemnização num caso deste tipo? Isto é uma grande diferença entre o processo americano, o sistema judicial americano e o português. No português, quando estamos a falar de um processo cível, as indemnizações têm uma mera função compensatória e normalmente é por danos emergentes ou por lucros cessantes. E neste caso, num caso de abuso sexual, normalmente há danos morais que são considerados, porque normalmente as vítimas sofrem grandes traumas e mesmo os danos morais, essa indemnização tem cariz compensatório. Nos Estados Unidos, a indemnização não só tem essa base compensatória, mas também há uma lógica punitiva. E muitas vezes os danos punitivos, e aí há uma componente de dissuasão, de tentar dissuadir este tipo de comportamentos, mesmo por via cível, muitas vezes a parte, o grande montante advém desse lado punitivo da indemnização, e então vemos muitas vezes indemnizações enormes, montantes bastante consideráveis, que nós nunca teríamos um equivalente aqui em Portugal, que o réu, se for condenado, terá de pagar. Deixa-me só tirar aqui uma dúvida. Há um prazo máximo para que um processo deste tipo fique resolvido? E a questão da prescrição, este crime prescreve nos Estados Unidos? Essa parte do prazo vai ser uma parte fundamental deste processo. Primeiro porque há aqui uma vertente política que a maior parte das pessoas não sabe. Ela conseguiu pôr este processo contra Nuno Lopes por causa de uma lei que Nova Iorque passou em 2022, e Nova Iorque passou essa lei pura e simplesmente, isto é sabido, isto é uma coisa evidente, para apanhar Trump naquele caso de Jean Carroll. Ou seja, eles queriam... havia... Jean Carroll foi uma mulher que acusou Trump de assédio sexual, o caso dela tinha prescrito, e o DA, não é o DA, mas basicamente as forças políticas democratas de Nova Iorque queriam apanhar Trump e passaram o Adult Survivor Act, que dá a possibilidade de qualquer vítima que tenha sofrido ou que alegue ter sofrido abuso sexual no passado, mesmo já tendo prescrito criminalmente, tem 1 ano para conseguir trazer esse processo, mas num âmbito cível. Outra vez à tona. Exatamente. Em 2019, Nova Iorque também estendeu os prazos de prescrição de abuso sexual para 20 anos, mas não há aplicação retroativa nesse caso. Pelo que, à partida, eu teria de ver bem os pormenores e o tipo criminal onde este crime se enquadraria, mas é possível que, em termos criminais, este já tenha havido a prescrição, mas civilmente também, em termos de processo civil, também já teria havido, mas por causa desta lei, ela conseguiu ter um espaço de 1 ano até 2023, porque esta lei foi passada em 2022, e foi exatamente isso que sucedeu. Por isso Nuno Lopes é uma vítima quase de secundária de uma lei que foi posta para apanhar Trump. E quanto aos timings? Sim, parece ter cumprido relativamente a este Adult Survivor Act, que é no fundo a lei de sobreviventes adultos, porque é só para maiores de 18 anos. Não, mas a questão era se fica... quanto tempo é que demora a ficar resolvido? Pode arrastar-se em tribunal? Há um prazo definido para isso? Não, são os trâmites normais e normalmente os casos nos Estados Unidos e em Nova Iorque são relativamente rápidos, são céleres, até porque o réu pode sempre impugnar medidas dilatórias, pelo que... Também aprendemos isso com as séries. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cavalieri, por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio. É a estreia de Onde Para o Caso, hoje com a Diana Rosa, e voltamos para a semana com uma nova investigação.